Paz do Senhor, irmãos. Vamos aproveitar, já que estamos de pé, para ler o texto de Oséias 6. Já fizemos essa leitura ontem. Nós vamos lê-lo de novo, esse texto, porque eu vou me deter um pouquinho mais nele. Israel obstinado é o título que eu tenho na tradução, na nova versão internacional. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Os que acompanharam esta leitura numa edição da Bíblia que não é a NVI, notaram que parece muito diferente. Deixa eu dizer uma palavrinha sobre Bíblia. Deus me deu uma honra tão grande. Eu vou passar isto para os irmãos. Recentemente, traduzindo as mensagens do Dr. Charlie Stanley para o Facebook dele, traduzi mais de 1000 mensagens, muito mais de 1000. Ele pegou um texto que ele destacou dizendo: se você receber uma tarefa para fazer, você só tem 2 opções: ou aceitar o desafio e fazer no nome de Jesus, ou dizer que não pode e se aposentar derrotado. Entenderam isso, irmãos? Eu, quando li isso, olhei para a minha vida, olhei para mim, olhei para o meu passado e disse: gente, eu não tenho rejeitado não, eu tenho acreditado, tenho aceitado desafios. Desafio de revisar uma Bíblia, meu Deus. Mas revisei uma Bíblia todinha, revisão semântica e de pontuação, de ortografia. E esse texto foi considerado no Brasil o melhor texto em português, por eruditos. Não foi tradução, foi revisão da Bíblia de Almeida do ano 1956. Almeida traduziu, meus irmãos, numa equivalência formal. O que é isto? É tradução palavra por palavra. Fica difícil entender. Por isso há tanta gente explicando. Agora, deixa eu confessar uma coisa para os irmãos. Quando alguém chega no púlpito e diz: irmão, aqui está escrito assim, mas não é isso que está no grego ou no hebraico, me dá vontade de levantar e sair da igreja.
porque eu trabalhei com a equipe de tradutores. Eram uns 30 eruditos, greístas, aramaístas, hebraístas. Essa gente estudou nas melhores universidades do mundo. Lê em hebraico como se lê português, lê grego, lê aramaico. E qualquer um acha que sabe mais do que eles. Nunca fiz isso. No grego não é assim. Nunca fiz isso. E não tenho coragem de fazer, porque eu não sei fazer. Eu não conheço grego. Conheço um pouquinho que eu conheço. Hebraico conheço um pouquinho que eu conheço. Agora eu trabalhei com essa gente. 30 homens se reúnem durante uma semana, 10 dias, em roda de uma mesa, durante 10 anos. Reuniões semestrais. É trabalhoso traduzir uma Bíblia, irmãos. Passa-se um tempo grande estudando uma palavra, porque tem que ser bem feito. Então, deixa eu dizer, Almeida traduziu na ilha de Java. Ele era ministro da Igreja Reformada Holandesa. Era chamado de padre também. Mas hoje já se corrigiu, já se tirou o padre do nome dele. Não é padre, é sacerdote, o nome que se dava também aos ministros evangélicos na Igreja Reformada. Traduziu sozinho, não conseguiu terminar a tradução de toda a Bíblia. Quem terminou foi uma pessoa que pegou a partir de Ezequiel e concluiu a tradução. Mas tinha muito erro. O Novo Testamento dele teve tanto erro. Está no museu lá em Amsterdã, na Holanda. Nós devemos muito aos holandeses. Nós, os evangélicos. Os holandeses preservaram a Bíblia, apoiaram a tradução da Bíblia para a língua portuguesa, porque o Almeida jamais poderia fazer esse trabalho em Portugal. Em Portugal ele seria preso, supliciado, porque Portugal está dentro daquele pacote de destruir a Bíblia e não propagar a Bíblia. Mas ele traduziu porque estava debaixo de uma autoridade que abriu os braços para socorrer perseguidos e socorrer judeus. A história da Holanda é uma história bonita, irmãos, bonita. O primeiro país da Europa que eu conheci foi a Holanda. E gostei de conhecer, fui até a cidade de Haia, onde Rui Barbosa discursou como o águia de Haia. Estive lá, andei por lá. Mas os holandeses apoiaram esse trabalho, esse projeto, e nós tivemos a Bíblia de Almeida, a Bíblia que nós usamos. Hoje, a Bíblia de Almeida faz parte da Sociedade Bíblica do Brasil, que, por sua vez, faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, UBS. Infelizmente, essa organização chamada UBS é uma organização liberal. Em muitos países já traduziram a Bíblia, editaram a Bíblia com os apócrifos. Quiseram fazer isso no Brasil, eu me levantei contra. Antônio Gilberto também, do meu lado, contra. E eles não fizeram trabalho. Nós não queremos isso. Por quê? A Igreja Católica acredita que os livros apócrifos são também inspirados por Deus como os demais livros. Isso na Contra-Reforma do Concílio de Trento, que aconteceu na cidade de Trento. Eu conheço essa cidade, estive lá, de 1545 a 1563, 18 anos, o concílio se reuniu lá, para dizer que todas as doutrinas luteranas eram erradas, e para dizer que os livros apócrifos não são apócrifos, são livros legítimos, e aí por diante se afastou de vez da Bíblia.
além de rejeitar todas as ideias da reforma, se afastou ainda mais da Bíblia. Estou falando de uma sociedade bíblica que, graças a Deus, tem dado a Bíblia à pátria. Mas a gente tem que vigiar. Não sei por que Deus me colocou nesse campo de batalha aí. Não sei por quê. Mas quando foi lançado o Novo Testamento na linguagem de hoje, notamos um erro. Propósito, um erro de doutrina. Quem foi o coordenador da tradução do Novo Testamento na linguagem de hoje? O bispo católico da cidade de Itabira. Ele colocou a doutrina da transubstanciação lá. Mas nós levantamos uma briga. Eu escrevi, dirigi a CPAD, não vou aceitar uma coisa dessa. Não aceitamos. Redigi cartas e publicamos e mostramos o erro. A Sociedade Bíblica mandou o bispo embora e corrigiu o erro que ele tinha feito. Que erro? Uma palavra. Quando Jesus pegou o pão e deu o pão aos discípulos na ceia, ele disse: isto é o meu corpo. Mas o bispo de Itabira tinha colocado: este é o meu corpo. O pronome este se refere à pessoa, pode se referir à pessoa. Isto não, só se refere à coisa. Porque os católicos acreditam que na ceia, nós, na hóstia, Jesus está presente. A pessoa que engole uma hóstia está engolindo Jesus. Corpo de Jesus, o sangue de Jesus, o Espírito de Jesus, tudo de Jesus, está engolindo tudo. E hoje essa doutrina foi até ampliada. Não se come apenas Jesus na hóstia, se come também os santos, se come Virgem Maria, se come tudo. Os absurdos. Um abismo chama outro abismo. Então a sociedade bíblica, porque faz parte de uma organização grande. Mas a primeira sociedade bíblica da América, de 1809, Sociedade Bíblica de Nova York, nunca se ligou às Sociedades Bíblicas Unidas. E um erudito, um homem importante, hospedou-se no hotel e estava lá o texto, a King James, que é a corrigida dos americanos. É o texto corrigido dos americanos. Depois que ele deu uma olhada na Bíblia, mandou um bilhetinho para a Sociedade Bíblica, dizendo: depois que vocês colocarem a Bíblia em todas as línguas do mundo, pensem no inglês. E essa notícia chegou lá, o bilhetinho chegou, e foi um reboliço em Nova York, na Sociedade Bíblica de Nova York. E reúne aqui, reúne aqui, reúne aqui. Que vergonha, olha aqui. A língua inglesa não tem uma Bíblia. O que tem, ninguém entende, que é a corrigida deles. E aí, venderam os prédios de Nova York, apuraram 6 milhões de dólares. Tiveram que arrumar mais 3 milhões de dólares, a tradução custou 9 milhões de dólares. E produziram a nova versão internacional, que hoje é a mais aceita, a mais lida na América do Norte, povos de língua inglesa, porque é um inglês fácil de entender. Então, meus irmãos, eu participei da tradução da NVI, que não está ligada à Sociedade Bíblica. Não tem nada contra a Sociedade Bíblica, não. Contra os erros eu me levanto.
Por quê? Afinal de contas, alguém tem que defender a verdade. Mas fui o revisor de 2 Bíblias, uma da Sociedade Bíblica, que foi a de Almeida, 1956, e a Bíblia dos Batistas brasileiros, a edição revisada da imprensa bíblica brasileira. Fui um dos revisores dessa Bíblia. Revisei 3 livros, inclusive Jeremias. E me disseram o seguinte: o trabalho que o irmão fizer, ninguém vai mudar nada. Do jeito que o irmão entregar, vai ser publicado. Isso pesa na gente. Que responsabilidade. Mas eu aceitei o desafio. Deus me deu graça. Nós fizemos uma revisão e aprendi tanta coisa nesse trabalho aí. Teve outros revisores dessa Bíblia. Essa Bíblia hoje faz parte da Bíblia de Estudo Brasileira. Bíblia Brasileira de Estudo, lançado pela Agnos. Essa Bíblia tem mais de 12.000 notas de rodapé, em 13 temas diferentes, inclusive o tema de cultura brasileira, porque somente teólogos brasileiros trabalharam nessa Bíblia, nenhum estrangeiro. Essa é Bíblia brasileira, verde e amarela. A maioria das Bíblias de estudo que temos são todas estrangeiras, grande maioria. Então, quando a gente lê nessa Bíblia sobre o cativeiro no Egito, essa Bíblia traz um poema de Castro Alves, de 1869, Navio Negreiro, para a gente ter uma ideia do que foi o cativeiro, do que é um cativeiro, do que é um navio negreiro. As outras nem sabem disso, por isso que não tem nada, mas essa tem, porque ela é brasileira. Então é a Bíblia que eu uso, que eu recomendo, né? Eu uso o texto da NVI porque é o texto mais claro, mas essa é uma revisão muito boa que foi feita por eruditos e eu participei dela. Sou autor das notas também, de várias notas, eu mandei uma contribuição grande para lá, mais de 240 páginas de notas de rodapé. É a Bíblia que circula no Brasil com o meu nome em 2 lugares, meu nome como revisor do texto bíblico e como autor de notas de rodapé. Uma Bíblia que eu recomendo porque ela é muito boa. Mas, meus irmãos, o que significa equivalência formal? É a tradução ao pé da letra. Foi o que Almeida fez. Foi o que os tradutores, sob patrocínio do rei Tiago, King James, o rei Tiago da Inglaterra, fizeram. Abeberaram-se na mesma fonte os textos receptos dos gregos de Constantinopla. Da mesma forma, Marcora, italiano, escreveu na mesma base. Reina e Valera traduziram a sua Bíblia para o espanhol na mesma fonte. Agora, tem gente tão interessada em dinheiro que traduziram do inglês para o português a King James. Eu jamais faria uma coisa dessa, jamais aprovaria isto. Se nós temos o texto original, revisado, de Almeida, King James é o Almeida, é a mesma coisa, irmãos, não tem diferença nenhuma. Por isso tiveram que fazer tradução lá, porque ninguém entende a King James, é muito antiga. Eu só dou um exemplozinho. A gente lê lá no livro de Eclesiastes uma expressão de Salomão: tudo isto tenho visto nos dias da minha vaidade. Ele repete essa frase, porque ele está falando das coisas abaixo do sol. O que é que ele está dizendo? Ninguém sabe. Como é que você vai entender essa linguagem?
Tudo isto tenho visto nos dias da minha vaidade. Como é que foi traduzido na NVI? O que Salomão está dizendo é: nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Ficou brasileiro? Ficou, isso é português. Então, nós temos a Bíblia de equivalência formal, temos a Bíblia de equivalência dinâmica, que traduz a ideia e não as palavras. É a ideia, aquilo que foi dito. Como é que as pessoas entenderam isso nos tempos do Antigo Testamento? É isso que nós temos que entender, passar a ideia, traduzir a ideia. A língua hebraica é uma língua cheia de figuras, há muitas figuras. E o texto que está lá em Gênesis, não é? Toda a terra corrompeu, toda a carne, olha só, toda a carne corrompeu o seu caminho na face da terra. Tem gente que acha que carne aí é carne também de gado, de cachorro, de gato. Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Acha que os animais também vão receber o Espírito Santo. Isso é absurdo. Linguagem arcaica. Como é que está na NVI esse texto de Gênesis? E toda a humanidade corrompeu a sua conduta na face da terra. Isso é português, que a gente lê e entende. Mas vocês não deixem de adquirir as Bíblias de estudo que a CPD tem, que são excelentes Bíblias. O texto bíblico está um pouco antiquado, mas os comentários são muito bons. Amém? Deixa eu aproveitar, já que eu estou falando aqui de livros. Chegou aqui, está acabando, porque só tem 4 exemplares ali. A Reforma Protestante, edição ampliada. Esse livro foi lançado no Brasil no 5º centenário do nascimento de Lutero, em 1983. Uma cerimônia na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, estavam lá autoridades e políticos e tal, e lançamos o livro lá. Foi uma cerimônia bonita. Ele agora foi relançado no 5º centenário do nascimento da Reforma Protestante. 34 anos depois do lançamento da edição antiga, ele está sendo relançado no mesmo ano, no mesmo tempo em que Lutero publicou as teses dele na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Então eu recomendo, porque isso aqui, história, o curso que eu estou dando lá na América, no seminário que eu dirijo lá, é sobre a Reforma Protestante. Esse ano nós vamos estudar esse assunto aqui, porque o assunto é importante. A gente conheceu o que aconteceu, que confusão foi, que batalha aconteceu. Mas esse é o livro que eu recomendo. Vou levar esse exemplar para casa, porque eu não tenho nenhum. E não tem livro, porque muito pouco. CPD não tinha livros meus. Pediu que os livros viessem de São Paulo. E o que veio de São Paulo é o que tinham lá, não tinha mais livro meu. Esse é um livro que eu recomendo. Primeira parte dele, No Rastro dos Pensadores, é filosofia. Depois vem a teologia contemporânea, os movimentos teológicos, as ideias. Tem teologia de todo jeito. No Brasil surgiu uma novidade aí. Um pregador muito conhecido espalhou a notícia de que Deus não sabia que ia acontecer o tsunami na Ásia. Não sabia. Deus foi surpreendido. Agora, como é que vai fazer? É a chamada teologia do processo, sei lá. Essas ideias loucas, absurdas.
que diminui Deus, diminui Jesus, diminui a Bíblia. Teve um outro agora aí que disse uma outra besteira tão grande. Infelizmente, esse homem se afastou mesmo da verdade, porque até pouco tempo ele ainda acreditava nele. Que a Bíblia, parte da Bíblia, se tornou arcaica. Meus irmãos, a Bíblia é palavra pura de Deus. Há 3 letras na palavra verdade na língua hebraica: o alfa, o mem e o tal. A primeira, a do meio e a última. A palavra se pronuncia emetz, emetz, verdade. Agora é interessante que Jesus, eu sou a verdade, disse isso em João 14. Em João 17, orando ao Pai, ele diz: a tua palavra é a emetz, a verdade. Se ele falasse na língua hebraica, seria emetz. O que é isso, irmãos? E Jesus não disse que é o primeiro e o último? Primeira letra do alfabeto está na palavra verdade, e a última letra também está. Então a Bíblia e Jesus são a verdade. A Bíblia é verdadeira. As diferençazinhas que tem é falha de tradução, porque tudo que o homem faz mal. O homem não sabe. Nada faz perfeito. Então, quando eu trago aqui os tempos de Deus, estou falando de dispensações, porque nós nem sabemos em que ano estamos. Sabiam disso? Nem sabemos. Os erros no nosso calendário foram tão grandes que consertaram, tentado remediar o calendário juliano, quando veio o calendário gregoriano, e perdeu-se 10 anos, mas foi 10 ou foi 12, ou foi 11, ou foi 9? Ninguém sabe. Jesus nasceu, seria no ano 1º da era cristã, teve que afastar para antes de Cristo. Jesus nasceu antes dele nascer. É uma coisa absurda. 5 ou 6 antes de Cristo, Jesus nasceu, para corrigir o erro. E aí a gente olha para o calendário do ano, né? Nós estamos no mês 7º, nós estamos em setembro. Setembro é mês 7, mas não é 7, é 9. Olha o erro aí. Por quê? Porque o Juliano, o calendário juliano, entrou o Júlio César. Vamos pôr o nome do Júlio aqui no lugar do 7. Entrou o mês de julho. Aí, mas tem outro imperador famoso que também merece estar no calendário, Augusto. Então põe o agosto depois. E empurraram tudo, meus irmãos. E o ano termina no 10, que não é 10, é 12. Que bagunça que fizeram. Nós não sabemos em que ano estamos. Quando a Inglaterra comemorou 800 anos da Carta Magna, os comentários foram: escuta, que 800? É 812, 814, 810? Ninguém sabe. Agora, Deus não erra. A Bíblia não erra. A Bíblia, quando fala, Deus trata com períodos fechadinhos de tempo. E não é o ano com esses detalhezinhos para lá, quebra para cá e quebra para cá. Não, meus irmãos, o ano bíblico é aquele que está na Bíblia. O ano bíblico. Por que Daniel, quando fala de 3 anos e meio, ele não usa a expressão 3 anos e meio? Depois de 2 anos e de 1 ano, e metade de 1 ano, ele está falando do quê? De 3 anos e meio. Mas por que ele não diz 3? Se ele falar 3, tem que acrescentar um período de tempo. Mas separando, 2 é só 2, 1 é só 1. Então soma 1 com 2, dá 3, sem acréscimo. Por quê? A Bíblia é correta nisso aí. Não incorre em erro nenhum. Não é 3 anos e meio no nosso calendário, no calendário bíblico de Israel, que é um calendário que é o mais seguro. Isso é realidade. Há muitos calendários pelo mundo afora aí.
Acho que o mais adequado, o mais ajustado ainda é o do judeu, né? Pelo calendário de judeu, nós estamos no finalzinho do ano sexto, do sexto milênio. Finalzinho do sexto milênio. Mas, só queria dar uma palavrinha rápida, 15h37, sobre alguns livros meus. Eu sou muito grato a Deus porque meus livros têm abençoado muita gente. Eu tenho visto o resultado de meus livros aí. Um parente meu que eu não conheço, na cidade de Arantina, Minas Gerais, leu um livro meu, se converteu, hoje é pastor lá, e meu irmão mais velho congrega com ele lá. Recentemente batizou o pai dele, família minha, leu um livro meu e se converteu. Eu estava falando numa igreja lá em Governador Valadares, uma igreja pequena. Um irmão se levanta e diz: irmão Abraão, eu era ateu, li o seu livro Apologia da Fé Cristã, me converti e hoje sou pastor. Valeu a pena ter escrito o livro, irmãos. Valeu. Sábado, a Lei e a Graça já arrancou tanta gente do legalismo que eu não tenho a menor ideia. Só na cidade de Cabrobó, 28 adventistas foram para a Assembleia de Deus. São obreiros lá, presbíteros, evangelistas, diáconos. Abandonaram o legalismo por causa do meu livro, O Sábado, a Lei e a Graça. Eu fui nascido e criado na igreja adventista do sétimo dia. E quando me converti, eu achava que tinha que guardar sábado, tinha que guardar a lei e tudo, mas Deus me chamou do modo, meus irmãos, que não deixou vestígio. Ele me tirou do sabatismo e tirou o sabatismo de dentro de mim. Não ficou nada de sabatismo. Porque tem gente que sai do romanismo, mas o romanismo não sai dele. Conheci amigo meu, saiu do comunismo, mas o comunismo não saiu dele. Cada vez que ele mandava um artigo lá para a CPAD, a gente tinha que vigiar. Vamos ler com cuidado isso aqui, para ver se não tem o venenozinho do comunismo aí no meio. É pastor e tudo, mas está sujeito a isto. Então nós temos que ter cuidado com o que escrevemos. Uma pessoa estudou comigo, um evangelista, fez um curso pequeno lá comigo, rápido. E um dia ele me ligou: irmão Abraão, eu estava lendo o seu livro em casa, O Tabernáculo e a Igreja, o último capítulo, Jesus me batizou no Espírito Santo. Que é isso, irmãos? Entendeu a mensagem, acompanhou, deu os passos, recebeu, porque a dificuldade nossa é de entender como é que nós crescemos. Ninguém sabe. Tem que fazer isso, tem que ir para orar. É lógico que tem muita coisa que nós sabemos, mas tem os passos bíblicos. Se eu tiver tempo, eu vou tocar um pouquinho nesse assunto aqui do crescimento espiritual. Mas vamos dar uma olhadinha no texto de Oséias agora. Analisar um pouquinho mais de perto aqui esse texto. O venham se refere à festa das trombetas. Os sacerdotes tocavam trombetas de prata, convocando o povo para o culto solene em Jerusalém. Trombetas, convocação para a reunião solene, para o culto solene. Hoje, o povo está lá. Não há judeu impedido de ir para Israel em país nenhum do mundo. Só da Rússia foi 1 milhão de judeus para Israel, de uma vez só. E tem mais gente indo para lá, só que saíram da Rússia. Tinha 3 milhões de judeus na Rússia impedidos de sair de lá. Mas a muralha caiu, abriu-se as fronteiras e os judeus saíram. Havia judeus impedidos de sair da Etiópia, está no sul.
Não ficou um judeu, dizem os judeus, não ficou um judeu na Etiópia. 200.000 falahas, judeus de pele negra, viveram mais de 1000 anos naquela região, ficaram com a pele negra. A coisa mais normal que existe, porque a pigmentação é formada pelo clima. E eles são todos de Israel, não ficou ninguém lá. Porque Deus disse: direi ao norte, que é a Rússia, dá, e ao sul, que é a Etiópia, não retenha. Está lá em capítulo 43 de Isaías. Cumpriu-se essa profecia. O povo saiu de lá, o povo judeu saiu. Mas está em Jerusalém, e ainda não aconteceu a conversão de Israel. Essa conversão vai acontecer. A Bíblia diz o quê? E todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Vai chegar o momento certinho em que Israel vai se converter como nação. Conversão genuína, de chorar, de derramar lágrimas, de lamentar, corações compungidos. Isso está na Bíblia, livro penúltimo livro da Bíblia, Zacarias. Cada família vai chorar no seu canto, no seu canto. Que conversão linda vai ser essa, irmãos? Porque ninguém pode ir para o céu, ninguém pode ser salvo a não ser através de Jesus, não tem outro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, tem que crer nele. Isso vai acontecer. Mas o profeta Oséias diz aqui coisas futuras. Diz coisas futuras, usando o verbo no passado. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Quando foi antes de Oséias que isso aconteceu? Nunca. Profeta está falando do futuro usando linguagem do passado, porque Deus é tão competente para cumprir a palavra dele, que ele pode usar o verbo no passado como se tivesse acontecido, porque vai acontecer. E a propósito, deixa eu contar o que aconteceu numa escola pública de Nova York. Havia muitos filhos de judeus estudando lá. Os judeus não queriam que seus filhos ouvissem a leitura do Novo Testamento, porque naqueles tempos toda a classe começava com leitura da Bíblia. Nos Estados Unidos. É isso que o Trump está querendo trazer de volta para a escola. Que foi afastando, estava perdendo. Mas todo mundo lia. E os judeus se organizaram numa comissão e foram à direção da escola e dizer: nós não queremos que nossos filhos ouçam o Novo Testamento. O que vocês podem fazer? O Antigo Testamento não tem problema, mas o Novo nós não queremos que eles escutem. E o diretor pensou, era muita criança e tal, vamos atender. Então daqui para frente ninguém mais lê o Novo Testamento, só o Antigo. Mas num certo dia, os judeus chegaram bravos na escola. Vocês quebraram a promessa. Vocês não cumpriram a promessa. Vocês leram o Novo Testamento. Não lemos. Leram o Novo Testamento? Não. Nossos filhos disseram que vocês leram o Novo Testamento. Chamaram os professores. O que é que vocês leram ontem na escola? Lemos o capítulo 53 do profeta Isaías. Ei, meus irmãos, está no Antigo Testamento. As criancinhas entenderam que falava de Jesus. Os pais não conseguiam entender isso. Aconteceu. E eles saíram cabisbaixo, pediram desculpa, cabisbaixo. As crianças ouviram de Jesus no Antigo Testamento. E a linguagem do passado. Ele subiu tal, e morreu e tal. Tudo aquilo linguagem do passado. Mas note a linguagem aqui. Nós temos 4 profecias aqui. 4 coisas que tem que acontecer.
Aliás, 5. Porque o venham, voltemos para o Senhor, o voltemos para o Senhor não aconteceu ainda. E quando vai acontecer? Depois dessas 4 coisas que estão profetizadas aqui. Qual é a primeira? Ele nos despedaçou. O que é que Jesus disse aos judeus na parábola dos lavradores maus, que é a história de Israel? É a história de Israel contada numa parábola. Um pai de família traz uma vinha do Egito e planta Canaã. E ergue uma torre. A torre é por vigiar, olhar o que é que tem vendo lá, o que é que está vindo à distância, o que é que está acontecendo. Símbolo da profecia, do profeta. Construir um lagar, para quê? Para produzir a uva, para pisar as uvas e produzir o produto da uva, que é o vinho, tal, tudo aquilo. Cercou com um valado, Israel não podia se misturar com outras nações. Cercado. As leis de Israel faziam com que o povo vivesse separado das outras nações, porque a corrupção era tão grande, a pobreza cultural era tão grande, que Israel ia ter um prejuízo grande se misturasse com os outros povos. Deus preservou isso. Até a comida de Israel, Deus preservou. Está provado hoje que toda comida proibida no Antigo Testamento não é boa para a saúde. Sabiam disso? Carne de porco não faz bem? Que todos os animais declarados imundos, eles têm um problema para a nossa saúde, não faz bem para a nossa saúde. E Deus evitou que Israel tivesse esses problemas de doenças. Tudo isso. Então a nação era separada. Mas chegou o tempo da colheita e Deus manda os primeiros profetas. E o que eles fizeram? Mataram um, expulsaram o outro, deram uma surra no outro e não prestou conta de nada. Aí o dono da vinha disse: eu vou mandar mais profeta. Mandou uma quantidade maior. O segundo grupo foi muito maior do que o primeiro, Jesus contando. Exatamente como os judeus classificam os profetas: os primeiros e os últimos. Os primeiros eram em menor quantidade, os últimos em maior quantidade. Fizeram o mesmo: ataca um, mata esse, expulsa aquele e tal. E o dono da vinha disse: mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que enviar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. E o filho vem, Jesus contando. E quando o filho chega, ele diz: olha, este é o herdeiro. Ele é o herdeiro. Ele vai ser o dono de tudo isso aqui. É o herdeiro disso. Vamos matá-lo e vamos ficar com a herança para nós. E mataram o filho e jogaram ele do lado de fora da cidade. Mataram do lado de fora de Jerusalém. Jesus foi crucificado do lado de fora de Jerusalém. Foi levado, tal, carregando cruz, tudo aquilo, mas só foi morto do lado de fora da cidade. Tudo cumprindo a profecia na risca, à risca. Mas Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal da esquina? E que foi o Senhor que fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos, é estranho aos nossos olhos. Citando o texto do Salmo 118, versículos 19 e 20, por ali, 21, 22 e tal, que é um salmo profético, messiânico. Quando vier
o dono da vinha, o que fará a esses lavradores? Os próprios judeus responderam: dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros, que a seu tempo deem os frutos da vinha. Aí Jesus termina, meus irmãos: portanto, essa palavra é importante, portanto, em razão de tudo isso, o reino de Deus será futuro, será tirado de vocês. Vocês não terão mais a chave do reino, e será dado a um povo que cumpra os propósitos da vinha, que dê os frutos da vinha. E acrescenta, Jesus citou a pedra assentada em Sião, que está profetizado em Isaías e no Salmo 118. A pedra ali, a pedra assentada. Jesus que vindo para cá, para ser a base da nossa fé, fundamento da nossa fé. Mas agora Jesus muda a linguagem, ele disse: quem cair sobre esta pedra. Que pedra? Ele é a pedra. Nunca foi Pedro. Jesus não apontou para Pedro. Quem cair sobre esta pedra será despedaçado. Os que me rejeitarem serão despedaçados. É isso que ele está dizendo. E aquele, usa o singular, sobre quem ela cair, será reduzido a pó. E aquele sobre quem a pedra cair, será reduzido a pó. A primeira parte se cumpriu, mas a segunda não. Há duas manifestações da pedra. A pedra rejeitada, nasce a igreja. E a pedra que desce do céu, sem auxílio de mãos, que Daniel viu, que Nabucodonosor viram, essa pedra vai cair nos dedos daquela estátua profética. Nos dias destes reis, disse Daniel, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, nem passará a outro povo, mas será edificado para sempre. Que reino é esse? Quarto dia, quarto tempo de Deus, o reino milenial. Então, meus irmãos, Jesus fala da pedra, duas etapas. Dentro dessas duas manifestações da pedra, nós temos a igreja e temos o período de grande tribulação. Tudo isso vai acontecer antes que os judeus se convertam. O que está no início do primeiro versículo vai se cumprir depois que Jesus vier para sarar a ferida de Israel. Israel não foi ferido ainda, vai ser ferido. O que aconteceu no Holocausto? Mas não é possível, o Holocausto foi uma destruição terrível. Foi. Mas quando a Bíblia fala do Holocausto, lá em Isaías 66, diz uma coisa interessante. Antes, mas Israel, antes que lhe viessem as dores de parto, a nação nasceu.
A linguagem é: as verdadeiras dores de parto não vieram ainda sobre Israel. No começo das dores nasceu Israel, a nação que existe hoje lá na Palestina. Nasceu no começo das dores de parto, mas as verdadeiras dores ainda estão por vir. Será esse período de tempo que eu coloquei na minha apostila aqui. Há 19 expressões na Bíblia acerca desse período de tribulação. E cada uma pior do que outra. Cólera de Deus, vingança de Deus. Aliás, Jesus, quando discursou lá na sinagoga de Nazaré, quando leu a Bíblia lá, ele não leu o texto completo, não leu tudo. Ele leu: porque o Senhor, a unção do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar o Evangelho, e anunciar o ano aceitável do Senhor, e fechou o rolo. Não leu até o fim. Mas o texto de Isaías completo, falta alguma coisa. Como é que está lá? Anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Você imagine o que é dia da vingança de Deus. O ano aceitável do Senhor. Veja que linguagem bonita. Deus está aceitando as pessoas que creem em Jesus. Tudo de graça. É o ano da graça. É o que chamaríamos de aquilo que acontecia a cada 50 anos. Jubileu. A ideia do jubileu está aqui. O ano da graça, tudo acontecia, tudo isso mudava, tudo acontecia tudo no ano do jubileu. Mas, meus irmãos, então nós temos aqui duas coisas. No versículo 1, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. O despedaçamento aconteceu literalmente. Literalmente. Israel foi esfacelado. A nação se levantou contra Roma. Constantino vem com... Vespasiano vem com as suas legiões e começa lá pela Galileia a varrer, e os judeus vão fugindo, e vem queimando cidade, queimando plantação, tudo. E Jerusalém, que cabia mais ou menos 200 mil pessoas, até 240 mil poderia se acomodar dentro da cidade, fica com mais de 1.100.000 judeus dentro dela, quando os romanos chegam e cercam a cidade. Mas nesse momento se suicida Nero em Roma. A notícia chega e Vespasiano é convocado pelo Senado para ir a Roma. E enquanto isso, o exército romano se afasta de Jerusalém. E os crentes que estavam em Jerusalém entenderam, pela linguagem de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, que era hora de aproveitar e fugir de Jerusalém, porque não vai haver chance depois. Enquanto o exército romano se afasta, quem pôde escapar, escapou. Assim que Vespasiano chega em Roma, envia o seu filho Tito para continuar a batalha. Aí Tito vem e cerca a cidade e não escapa mais ninguém. Enquanto a cidade esteve cercada durante 5 meses, 600 mil cadáveres foram jogados para fora das muralhas. Imagina os romanos tendo de aguentar isto. 600 mil cadáveres. E eles bombardeando a cidade com pedra, catapultas, jogando pedra. No 5º mês do cerco, conseguiram abrir um buraco na muralha
e os romanos entraram na cidade. A cidade era montes de cadáveres por todo lado. Se imagina isso aí. Só por uma porta de Jerusalém, isso, quem conta isso é Flávio Joséfo, que assistiu isso aí. Ele viu isso aí, escreveu o que ele viu. Foram retirados 115 mil cadáveres só por uma porta da cidade de Jerusalém. 97 mil sobreviventes foram levados pelos romanos para morrerem como gladiadores, morrerem nas arenas para a diversão do povo. Foi uma tragédia terrível. E tanto Vespasiano como Tito tinha dito aos soldados: poupem o templo, poupem o templo. O templo era uma suntuosidade, o templo chamava a atenção de quem ia a Jerusalém. Os próprios discípulos estranharam o fato de Jesus nunca elogiar o templo, né? Eles disseram: mestre, veja a estrutura, que pedras. Eu estive lá na estrutura do templo, caminhei as margens das colunas ali. Agora, como é que a gente explica aquelas pedras colocadas tão alinhadinhas uma em cima da outra? Pedras que pesam entre 500 e 700 toneladas. Como é que explica isso? Como é que carregaram essas pedras para lá? Pedra de mais de 500 toneladas de peso e colocada tudo alinhadinho, direitinho, numa muralha gigantesca que é a base do templo. Por isso que Herodes foi chamado de o Grande, porque ele foi um grande construtor. Fez coisas tremendas como construtor. A moral dele não tinha grandeza nenhuma, mas como construtor foi um gigante. Então, e Jesus, o que é que Jesus diz? Estão vendo tudo isso? Não vai ficar uma pedra em cima da outra. Não vai ficar uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. E apesar das ordens duras dos líderes romanos, os soldados puseram fogo no templo. O ouro derreteu e entranhou pelas rochas, pelas pedras, e as pedras foram removidas para que se cumprisse o que Jesus: não vai ficar uma pedra em cima da outra. Tudo acabou. Os judeus perderam o templo, perderam o culto. Não tem mais sacerdote, não tem mais sumo sacerdote, não tem mais nada, desde o ano 70, acabou tudo. Pelas leis do Antigo Testamento, eles estão sem proteção nenhuma, estão perdidos, mas se convertem a Jesus, são salvos. Se não se convertem, vão para o inferno com qualquer outra pessoa, porque sem Jesus não há salvação para ninguém. Essa ideia de que Deus tem um plano especial para o judeu, não precisa pregar para judeu não, porque Deus, isso não é bíblico, irmãos. Por isso que a Bíblia diz pregar primeiro para o judeu, primeiro para ele. Temos que fazer isso. E é difícil alcançar esse povo, mas temos que fazer, pregar para o povo judeu. Então, como é que vai ser o desfecho disso tudo? Esse capítulo 6 é muito rico. Versículo 2 diz assim: depois de 2 dias, o primeiro dia está no fim, é o dia da graça. O profeta disse: depois de 2 dias. Como é que Jesus dá o tempo do arrebatamento? Mateus 25:6. Como é que ele diz? Mas ao meio-dia, é assim que está lá? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo,
saírem ao encontro. Por que meia-noite? Deus não mistura dispensação. Quando for meia-noite, terminou o dia da graça, o último gentio se converteu, a igreja foi embora. E Deus vai tratar com Israel. Israel deve uma semana e vai cumprir essa última semana num tempo difícil. Vai ser tanta mortandade. A Bíblia fala dos mártires, capítulo 7 de Apocalipse. Os mártires da tribulação. Vai morrer muita gente. O mundo odeia, irmãos, judeu e crente. Perseguição aos crentes hoje é muito grande. Você tem ideia quantos crentes morrem martirizados todo ano? No mundo todo? A média tem sido 215, 220 mil crentes martirizados todo ano. Somente os radicais islâmicos já mataram 1.800.000 cristãos, dito pelo presidente da Visão Mundial, o homem mais bem informado sobre esse assunto. Somente os radicais islâmicos. Mas tem um grupo lá na África, esqueci o nome do país agora, parece que é Boko Haram. Esse grupo existe só para matar crentes. A média que esse grupo mata por ano passa de 6.000 todo ano. Graças a Deus que o Brasil está vivendo essa maravilha aqui. Mas a ameaça é grande de acabar essa liberdade a qualquer momento. Se a igreja não vigiar e não orar, meus irmãos. Silas Malafaia disse que há mais de 800 projetos antibíblicos lá no Congresso. Eu vi isso dele faz tempo. E ele anda muito bem informado. 800 projetos de lei contra a Bíblia e contra os crentes. Como é que fica isso? O crente não agrada a ninguém. Imagina um crente que sobe lá no plenário do Congresso e cita as profecias da Bíblia e cita a ira de Deus em cima dos ladrões, de tudo isso. Quem é que aguenta isso? Eles querem que esse crente desapareça de lá. E hoje não é só o Congresso. O problema da corrupção chegou na cúpula do poder. Pleno poder executivo, a coisa está ruim, é ladruagem. E outros países? Está aí, está lá, quase tudo a mesma coisa. Infelizmente, o mundo está muito mal. Diretor do jornal Novos Alegria de Portugal publicou um artigo sobre a Europa, o cristianismo na Europa. O título, veja o título: o cristianismo na Europa está passando da fase de tolerado para a de odiado. Mas o que está na bandeira da Europa? Nós não chegamos lá. O que está na bandeira da União Europeia? As 12 estrelas do capítulo 12 de Apocalipse, que o Vaticano considera a coroa de Maria, está na bandeira da União Europeia. A União Europeia nunca teve 12 países. Aquelas estrelas não representam as nações. Aquelas estrelas estão dizendo que a mulher embriagada pelo sangue dos santos está montada na besta. Montada na besta. Estão me ouvindo, irmãos? Eu vou terminar daqui a pouquinho. É o que a Bíblia diz, capítulo 17 de Apocalipse.
A mulher está montada na besta. A besta aparece no livro de Daniel como um monstro, que tem 10 chifres, tem dentes de ferro, e tem unhas, garras de bronze. No Apocalipse aparece uma mulher montada sobre ela. Essa mulher está assentada sobre 7 colinas. Algumas cidades do mundo estão rodeadas por 7 colinas. Eu sei de 2, que é Lisboa e Roma. É lógico que não é Lisboa. A Bíblia não está se referindo a Lisboa. Está se referindo a uma cidade muito mais importante, porque fala do poder romano. The Seven Columns of Rome. Talvez gente mais antiga que se lembre desse filme, cantado por Mário Lanza, nas 7 colinas de Roma. As 7 colinas de Roma. Eu não conhecia a Bíblia, estava perdido no mundo, incrédulo, assisti esse filme. Mário Lanza cantando nas 7 colinas de Roma. Depois que me converti, eu falei, gente, as 7 colinas de Roma é onde está o Vaticano. Está lá, na cidade das 7 colinas. Numa das minhas viagens a Roma, liderando o grupo, eu perguntei para a guia uma pergunta que ninguém faria. Acho que ninguém faria, mas eu fiz. Por que a cidade de Roma não tem arranha-céu? Procura um arranha-céu em Roma para você ver. Não tem. Sabe qual foi a resposta? Nenhum prédio em Roma pode ser mais alto do que o Vaticano. O Vaticano tem que dominar toda a cidade. Está na Bíblia. É a mulher. O Vaticano é a mulher. A igreja romana é mariolátrica, irmãos. 7 meses por ano adora Maria. Tem um dia só para Jesus, que é o Jesus morto, que a ressurreição não tem nada. É duro isso aí, mas é verdade. Um missionário que ia trabalhar num país hispano estava aprendendo espanhol na Costa Rica, que é um país católico. Tem uma escola lá para preparar os missionários que vêm para países hispanos. Aprendeu espanhol lá. E ele chegou à sexta-feira da Paixão, ele foi conhecer a igreja católica, foi para a cidade. Ficou assustado de ver tanta gente, mas aquilo não tinha banda de música tocando, e o povo encheu todas as ruas, aquilo, coisa que ele ficou impressionadíssimo e voltou dizendo, que é isto? E imagine como será domingo que vem, que é a ressurreição. E o domingo ele foi lá para ver a multidão muito maior do que a da sexta-feira da Paixão. E não tinha ninguém. Uma missazinha muito rápida, uma procissãozinha pequena, tudo muito sem graça. E sabe qual foi a reação dele? Essa é a igreja do Cristo morto. Não tem nada do Cristo vivo. E eu não é. Esta é a verdade. Agora, meus irmãos, eu escrevi aquilo que pouca gente tem coragem de escrever. No meu livro, História da Igreja Cristã. Trato do romanismo e depois do protestantismo. A parte final desse livro é esse livro que foi lançado agora. O livro completo pertence à editora Graça. É um best-seller lá, esse livro vende muito lá. Mas eu mostro como foi a paganização de Roma. Foi se paganizando. E virou esse monstro, que a Bíblia mostra um monstro, né? Que devorava vidas. O número de mártires
feitos pelo catolicismo se conta as dezenas de milhões. Dizimou populações inteiras. Os grandes massacres de cristãos sempre foram patrocinados pelo romanismo. A morte, a matança de São Bartolomeu em Paris e cidades vizinhas, 100.000 huguenotes, que eram evangélicos, desapareceram, mortos. A barbárie, de noite, entraram, mataram tudo a facada. E assim o rio Sena corria o vermelho de sangue. O Papa, a notícia chegou em Roma e o Papa cantou um Te Deum, que é o hino de adoração a Deus melhor que eles têm, agradecendo a Deus pela morte de tantos infiéis, de tantos heréticos. É assim que a história está aí. Agora, deixa eu concluir essa parte. O finalzinho aqui. Como será o final? Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia. Qual é o terceiro dia? Aqui em Oséias, é o milênio. Terceiro dia, aqui é o milênio. Juntando a noite do Antigo Testamento, é o 4º tempo. A noite do Antigo Testamento, o dia da graça, a noite do Novo Testamento e o dia milenial. Jesus reinará aqui na terra e vai restaurar todas as coisas. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Que coisa linda isso, irmãos. É o que a igreja precisa. A grande necessidade da igreja é conhecer o Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Isso é linguagem para Israel, viu? Aqui não está falando da igreja, não. Aqui é para Israel. Para Israel se levantará o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das asas. A igreja não espera o sol da justiça, a igreja espera a resplandecente estrela da manhã, porque antes de Jesus vir por milênio, Ele virá para a igreja, vai tirar a igreja daqui. Nós esperamos a estrela da manhã, mas Israel vai ser salvo quando Jesus descer do céu, no Monte das Oliveiras. Quando Ele pôr os pés no Monte das Oliveiras, vai abrir a montanha, que já existe a fenda, está lá. A minha Bíblia, King James, de estudo, tem um texto no rodapé, dizendo que os geólogos descobriram uma fenda debaixo do Monte das Oliveiras, em frente de Jerusalém. E essa fenda, quando Jesus pisar no monte, ela vai... E esse terremoto que vai abrir o Monte das Oliveiras, vai abrir uma área, uma planície ao norte de Jerusalém e ao sul, dos 2 lados de Jerusalém. E da esquina do templo, esquina direita do templo, é como se o templo fosse aqui, essa caixa de som aqui, esquina direita, ali, vai brotar uma fonte de água cristalina, que vai crescendo, vai descer pela fenda do Monte das Oliveiras. E Ezequiel fala que por onde essa água passa, tudo vive. Aqueles desertos imensos, areais e pedras que descem até o sul, lá o Mar Vermelho, lá no Oriente. Essa água vai levando vida, vai nascer árvores, e as aves vão
povoar essas árvores, e essa água entra no Mar Morto. E o que é que está acontecendo lá junto do Mar Morto? Que ninguém sabe o que é, ninguém explica. Ninguém explica. É proibido andar a pé perto do Mar Morto, porque a terra pode abrir de repente e você cair numa lagoa, em média 15 metros por 7 de profundidade. As águas que descem nas chuvas das montanhas não estão entrando no Mar Morto, estão formando lagos junto do Mar Morto de água potável. Isso é mistério, ninguém explica isso. Chamado de bolaines, os bolaines. A gente para o carro ali quando dá para parar e mostra, está vendo lá, ó, as lagoas? Água potável. Por que não entrou no mar? Vai esperar a água que desce de Jerusalém. É só isso que eu entendo. Porque a hora que desceu o rio, Ezequiel fala desse rio descendo de Jerusalém para o Mar Morto, que começa pelos tornozelos e depois sobe até os joelhos e depois sobe até a cintura e não dá mais pé. Imagine o volume de água que vai aumentando e descendo e descendo, e o Mar Morto vai ser sarado, vai dar peixe como dá o mar Mediterrâneo. Capítulo 47 de Ezequiel, se vocês lerem lá, vocês vão notar tudo isso aí. E os pescadores vão estender as suas redes, veja a precisão da Bíblia, desde En-Gedi até En-Eglaí. São 2 oásis que tem lá, uma distância longa um do outro. Estavam num desses oásis aí, numa das nossas idas lá, e foi uma festa, porque havia um rebanho de cabras monteses, desceram até lá, e eles não têm medo da gente, vêm comer na mão da gente, vivem nas montanhas, não tem dono, são animais selvagens, mas não tem medo de ninguém. E aqueles animais, tira foto aqui, filma aqui, coisa beleza, que bonito aqueles animais. Lá em En-Gedi, onde estávamos lá, no oásis, tem um restaurante, tem tudo lá, porque ali é só deserto, não tem nada. Mas os pescadores vão estender as suas redes, desde En-Gedi até En-Eglaí. Jesus vem para quê, irmãos? Para restaurar todas as coisas. Foi o que Pedro pregou em Jerusalém: convém que o céu o retenha até os tempos da restauração de todas as coisas. Jesus vem para restaurar tudo, corrigir esse mundo. Tem gente dizendo que esse mundo não tem conserto, quem vai consertar esse mundo é Jesus. Aquele cientista tão famoso lá da Inglaterra, tem uma doença degenerativa, ele disse: vocês devem, os homens, a civilização deve parar de brigar e construir naves que levem vocês para outro planeta, porque esse planeta aqui não vai ter vida, não vai ter condições de sustentar mais ninguém. Você tem que produzir um meio de sair daqui da terra, essa terra não vai ter condições. Ele não lê a Bíblia, ele não sabe que Jesus vem para consertar tudo. E esse planeta vai ser muito mais bonito do que é. Quando Jesus fizer a limpeza nesse planeta, ele vem para limpar. Por isso, ele vem como o sol da justiça, mas vem como chuva de inverno. Chuva de inverno não é chuvisquinho não, é pancada. Jesus virá como leão, o leão da tribo de Judá. Ele veio como cordeiro, agora virá como leão. E meus irmãos, os milhões vão morrer no vale do Armagedon, os milhões, estou falando de dezenas
quem sabe centenas de milhões, porque aquela planície é imensa. Jesus vai fulminá-lo, morre todos. O diabo vai ser trancafiado no fundo do abismo, vai ficar 1000 anos lá. As duas bestas, a política e a religiosa, vão ser lançadas vivas no lago de fogo. Não vão nem passar pelo inferno. Inferno é lugar provisório, viu? Que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Mas as duas bestas, a Bíblia diz, vão ser lançadas direto no lago de fogo. E Jesus então assume o reino e vai governar esse planeta. E nós, os crentes, reinaremos com Ele. Há um futuro glorioso para nós, irmãos. Temos um futuro. Amém? O nosso tempo acabou. Mas lembra da letra, a última estrofe do hino que eu cantei aqui? Guarda. Eu acho que o senhor vai pegar o órgão para nós, por favor. É o sol, é o ré maior, por favor. Só a última estrofe que fala do milênio. Se tivermos tempo, nós vamos falar do milênio. Hoje só tocamos, chegando lá, mas vamos falar o que vai acontecer no milênio, que é coisa muito importante. Guarda, vê a terra linda, frutos, flores, sem rival. Vê o Rei em glória infinda, vê o mar como um cristal, ouve as harpas, que harmonia, ouve as hostes a cantar. Peregrino, peregrina, que alegria. Peregrino, que alegria. Vais em breve para o lar. Amém, aleluia, aleluia, aleluia.